Olá pessoal, mais uma vez eu, Fabiano Santos, trazendo para vocês uma técnica de inspeção, dica de inspeção. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fabiano, sou técnico de inspeção de equipamentos, qualificado em tração nível 1, tá? Mas nesses longos anos aí de inspeção, a gente acaba aprimorando na técnica, vendo baseado nas condições da atividade, tá? De cada inspeção, de cada medição, de cada superfície medida. E a gente tem encontrado dificuldades de alguns inspetores, principalmente pós-relatório. O inspetor vai, mede o equipamento, entrega o resultado. No momento futuro, onde vai se fazer análise daquele relatório, daqueles dados, acaba descobrindo que a espessura medida está maior do que a espessura nominal. Como é que isso acontece? Por que acontece? E quando acontece? Tá? Existem diversos fatores para isso acontecer. Vamos citar apenas dois agora, tá? Um fator é erro na medição. Como erro na medição? Poxa, eu tenho um inspetor qualificado pela BEND e tem um erro na medição. Beleza, temos que saber ou reconhecer o fator humano, que existe sim, né? A possibilidade de falha humana. Então, onde a gente encontra mais diferença de espessura, né, resultado é no aparelho em si. Bateria fraca, cabo mal conservado, eu tenho tendo um cabeçote gasto, muito utilizado, um aparelho defasado, vários fatores acontecem, tá? Para essa medição tá errado. Então, onde é que o fator humano errou? Quando o inspetor não teve a sensibilidade de fazer uma avaliação no seu aparelho. O empregador lá, a empresa do aparelho, tem que verificar se foi calibrado recentemente, se o laudo, qual é a diferença de medição que é aceitável. Então, o erro humano está quando o inspetor não avalia a sua ferramenta. Assim como qualquer profissional tem que avaliar a sua ferramenta, certo? Então, a ferramenta do técnico de medição de espessura é o aparelho, cabeçote, bloco padrão. Se o bloco padrão tem a espessura certificada por um laboratório de metrologia reconhecido, tem uma grande variedade. Com relação à medição em si, você pode encontrar também problemas na superfície de acoplamento. Então, existem os procedimentos de preparação de superfície para aquele local. Remoção de tinta, você tem através de escovação, lixamento, N, tá? Dependendo da situação. Em alguns casos, a medição sobre película, sobre a pintura, que existe aparelhos que têm essa capacidade. É aí que está o problema. A gente encontra problemas de resultado quando o aparelho que era para medir sob película e dar um resultado real, ele dá um resultado irreal, um resultado não real, certo? Então, aqui eu estou com um exemplo disso. Eu estou com o equipamento que ele trabalha enterrado, tá? Equipamento de gás GLP, ele trabalha enterrado, sob a construção, né, regimentada pela ABNT, NBR-DMT. Mas aí é outro assunto. Mas aí, para ele ficar enterrado, ele precisa ter uma proteção mais especial, que no caso eles usam aqui, de acordo com a NBR, usa uma pintura para vasos enterrados. Só que essa pintura interfere diretamente na leitura do aparelho. Eu estava medindo o aparelho e dando diferenças demais na espessura. Eu disse, poxa, está corroendo a parede da internet, está corroendo. Externo não é, que eu estou vendo que tá liso aqui. Não foi uma corrosão alveolar, outro tipo. Será que é interno? Mas eu sei que dentro tem um produto que não corrói de forma desse jeito, de fazer alvéolos em pontos de espaço. Não é. Então eu comecei a desconfiar da leitura do aparelho. Aí, em um ponto, eu medi sem a tinta, anotei a espessura que estava lá com a tinta, depois removi a tinta e no mesmo ponto medi de novo e encontrei a diferença. Hora ou outra o aparelho mede certo sobre a película. Agora, se você não souber a nominal, você vai ficar achando que é corrosão, que é baixa espessura. É esse feeling que o técnico, o técnico de inspeção, que recebe as espessuras, né, os resultados, tem que avaliar antes de aprovar um resultado. O inspetor de equipamento, de ME, no caso, tem que
não é desconfiar, mas confirmar se a leitura é de fato. Como é que eu faço isso? A nominal, tem que saber a nominal do equipamento. Isso aí tem que ter bem exata, tá? Se eu não tenho a nominal, eu preciso consultar a última medição. É um indício também, mas ela pode também conter desvios, então é só um parâmetro. Como no caso desse aqui, encontramos uma diferença na espessura, a gente veio confirmar. E aí de fato aconteceu, entendeu? Vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz para a gente tirar a dúvida, né? Eliminar a dúvida. Então eu vou virar a câmera para vocês verem aqui. É o seguinte, tá vendo aqui esse ponto? Aí nesse caso eu removi a tinta aqui, a gente vai recompor a pintura, tá? Para tirar essa dúvida aqui. Ah, mas vou fazer 5.000 medições, vou ter que raspar todos os pontos? Não, não precisa raspar todos os pontos. Basta você pegar a diferença ali e saber que quando a medição estiver fora do que você já fez a comparação, você tem que suspeitar. Ele, às vezes, mede sobre película, às vezes não. Depende da posição ali, do feixe sônico, tá? São variáveis do aparelho e mede certo. Então tem que ter a espessura confiável. Qual é? A espessura sem tinta. Se eu estou medindo 10 milímetros, 10, 10, 10, 10, 10, 10, daqui a pouco dá 12 milímetros. Caramba, por que está dando 12? Naquele ponto que deu 12, eu vou remover a tinta para confirmar se não é, tipo, uma falta de a pintura não foi bem aplicada, tem um bolsão por debaixo, uma falta de aderência, na verdade, da tinta. Então tudo isso influencia na medição. Tá? Para eu fazer a medição real sobre película, tem que ter uma pintura muito boa, muito boa. Mas a gente sabe que normalmente não se consegue uma pintura isso em campo. Em fábrica, em laboratório você consegue, mas em campo é difícil você conseguir essa qualidade na pintura, tá? Então vamos lá. Eu já peguei aqui, já coloquei o aparelho na posição, pra vocês verem melhor assim, certo? Então, ó, eu tenho aqui, deixa eu botar ele em pé para vocês verem o aparelho. Deixa eu calibrar aqui. Pronto, tá? Fiz o ajuste aqui rapidinho, só para a gente ter noção. Mas já calibrei ele, já conferi no bloco padrão que ele está bem aqui, tá? Então todo o passo a passo do procedimento já foi cumprido, tá bom? Então, caso você tenha dúvida aí, a gente já cumpriu tudo passo a passo já. Aqui é só uma demonstração para a gente ver o que acontece realmente. Se você está aprendendo agora ou gostaria de ter mais um conhecimento, essa é a nossa chance. Então, temos aqui o aparelho, tá? Eu vou medir em cima da película, em cima onde eu já removi a película, tá vendo? Ele está me dando ali 9. Deixa eu confirmar aqui. Tá mal acoplado, tá vendo? 9.28, 9.3, para ser mais redondo, 9.3, tá vendo? Então, se eu botar fora da tinta, ele era para dar 9 pontos, alguma coisa, 9.3, mas dando 12. Tá vendo? Quase 2 milímetros de diferença. E isso é um problema quando você está querendo uma confiabilidade na inspeção, confiabilidade no resultado, entendeu? Então essa é a minha dica de hoje, tá? Ficar esperto aí quanto à medição de espessura sobre película, para a gente não se perder, né? Não perder uma boa inspeção, uma oportunidade de avaliar corretamente um equipamento. Essa é a minha dica, valeu? Dá um like, tamo junto!